Na paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Irmãos, eu não sei se você vai ouvir esse áudio de dia, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, mas eu estava aqui, Deus botou no meu coração para me contar o testemunho que Deus ele fez na minha vida e antes de eu aceitar Jesus. Irmãos, creia que a última palavra quem dá não é o homem, não é a mulher, é Jesus de Nazaré. Às vezes você pensa que para a vida do seu filho não tem jeito, para a vida da sua filha não tem jeito. Às vezes a pessoa fala para você que ele vai morrer, que ela vai morrer. Mas a última palavra quem dá é Jesus de Nazaré. Amém? Irmãos, a minha mãe, ela orou por mim há quase 20 anos, irmão. Para Deus fazer uma grande obra na minha vida. E eu vivia no mundo, irmãos, escravizado por Satanás, escravizado pelo diabo. O diabo fazia comigo o que ele bem queria. Irmãos, eu na idade de 15 anos, eu entrei no mundo das drogas, irmãos. De 13 anos até os 19 anos, eu entrei no mundo das drogas. Que qual o diabo, irmãos, ele me escravizava de uma maneira traiçoeira, porque aquele que não serve Jesus, o diabo escraviza ele, escraviza ela. E minha mãe, irmãos, ela não era uma mulher que me condenava. Ela olhava para mim e falava bem assim: filho, Deus ele vai fazer uma grande obra na sua vida. E ele falou que antes de eu partir, ele vai te libertar e vai trazer você para a presença dele e vai fazer você um pregador do evangelho cheio do poder de Deus. Irmãos, eu vivia no mundo das drogas, do tráfico. E Deus sempre usava profeta para falar para minha mãe que Deus ele tinha uma obra na minha vida. Só que às vezes, irmãos, eu não conhecia Deus. Eu sabia, eu via falar de Deus, mas eu não conhecia Deus. Foi passando os dias, irmãos, o diabo foi me escravizando de uma tal forma. Aí eu entrei no mundo do tráfico, irmão. Comecei a vender droga, traficar, fazer tudo aquilo que o diabo queria. O diabo ele me fazia como peteca, levava para lá e jogava para cá. Mas Jesus ainda ele tinha uma obra na minha vida, irmãos. Quando chegou numa idade, irmão, de 13, 14, aí passou 13, passou 14, 15, 16, 17, o diabo sempre me escravizando na presença dele. E Deus sempre usando o profeta e falando com minha mãe que Deus ele tinha uma grande obra na minha vida. Minha mãe, irmãos, ela não me julgava, mas sim ela orava por mim. Quantas das vezes, irmãos, eu chegava de madrugada em casa e minha mãe estava de joelho dobrado, chorando, achando que tinha até acontecido alguma coisa comigo. Mas minha mãe, ela não perdeu a fé, irmão, de buscar Deus. Às vezes a pessoa olhava para ela, dava palavras negativas. Ela bem assim: para o seu filho já não tem mais jeito. Um dia você vai saber que o seu filho morreu. E minha mãe, irmãos, olhava para aquelas pessoas e falava assim: não, Deus falou que vai fazer uma grande obra na vida do meu filho. Meu filho não vai descer a sepultura sem aceitar ao Senhor. Chegou um certo dia, irmão, quando eu tinha 19 anos de idade, 18 para 19, Deus permitiu entrar 10 homens na minha casa, tudo encapuçado. E minha mãe lembrou da revelação que Deus ele ia fazer uma grande obra na minha vida. E aqueles homens entrou, irmão, tudo encapuçado na minha casa. E ali, irmão, aqueles homens começaram a me bater, começaram a me escravizar. E quando eu estava dentro daquele carro, irmãos, eu lembrei da revelação que minha mãe tinha falado. Falei assim: Deus, eu não conheço o Senhor, mas se o Senhor me tirar daqui, nunca mais
eu quero voltar para essa vida que eu estou. E eu lembro, irmãos, que minha mãe pegou um voto da Igreja Deus Amou, um voto do livramento. Quem livra não é o voto, é Deus. Mas era a fé dela, né, irmãos? Ela pegou um voto, botou ele no meu bolso e falou bem assim: filho, Deus falou que vai fazer uma grande obra na sua vida e você não vai morrer. E aqueles homens, irmãos, olharam para minha mãe e falou bem assim: olha, a senhora é uma pessoa muito boa, mas o seu filho é a última vez que a senhora está vendo ele. Oh, glória a Deus! E a minha mãe, irmãos, olhou para aqueles homens e falou assim: olha, Satanás, Deus falou que vai libertar o meu filho. Deus falou que vai transformar o meu filho. E você querendo ou não querendo, diabo, Deus vai libertar o meu filho. Eu lembro, irmão, aqueles homens me botaram dentro do carro, me levaram para o Areal do Vale Cantada para poder tirar minha vida. E quando eu estava dentro daquele carro, irmãos, eu falei assim: Deus, eu não conheço o Senhor, mas já ouvi falar do Senhor. Se o Senhor me tirar dessa situação que qual eu estou, eu vou para a igreja. Eu lembro, irmão, aqueles homens me batiam. Bati, irmão, com nada de revólver na minha cabeça. Mas eu ali, irmãos, eu estava ali chorando por dentro. Falei assim: Senhor, eu não conheço você, mas a minha mãe falou que o Senhor vai me libertar, que o Senhor tem uma obra na minha vida. E quando aqueles homens me levou, irmão, de madrugada, me botou no carro, minha mãe, ela estava de joelho dobrando, orando por mim. E aqueles homens ali começaram a me bater, irmão. Me batia, me levaram para o Areal do Vale Cantada para poder me matar. Aí eu falei com eles mesmo assim: vamos conversar. Eles falaram assim: não tem conversa não. E começaram a me bater, irmãos. Aí assim, uns falaram bem assim: não vão matar ele agora não. Vão levar ele, vão torturar ele primeiro, e depois nós mata ele. Eu lembro, irmão, que era 3 horas da manhã, eles ficaram rodando comigo dentro do carro. E de repentemente, irmão, eu vi uma voz dentro do carro. Uma voz que não é a voz do homem, irmãos. Não é a voz da mulher. É uma voz de muitas águas. Brandou lá do céu, irmão, era noite nublada. Falou assim: Anderson, eu tenho uma grande obra na sua vida. Não me chamou pelo apelido, irmão. Me chamou pelo meu nome: Anderson, eu tenho uma grande obra na sua vida. Porque através da oração da sua mãe e de mais alguns irmãos, eu vou te livrar. Se você me reconhecer como Deus, hoje eu vou te dar um grande livramento. E aqueles homens pegou, irmão, me abandonou, não queria tirar mais a minha vida. Naquele dia em diante, irmãos, eu comecei a caminhar para a igreja. Vou falar para os irmãos, não era fácil não, irmãos. Tentaram me matar dentro da igreja, tirar a minha vida, mas não conseguiram. Porque Deus, ele tinha uma grande obra na minha vida. Para você que está ouvindo, irmão, este áudio, muitas das vezes a pessoa pensa para o seu filho não tem mais jeito, para sua filha, mas quem dá a última palavra é o Senhor, irmão. Tem jeito sim. Às vezes eu estou falando com pessoas aqui que seu filho está preso, que seu filho está nas drogas, está na prostituição, a sua filha, e pessoas falaram que para ela não tem jeito para o homem, mas para Jesus tem, irmão. E ali, irmãos, eu comecei a caminhar para a igreja. Vou ser sincero para os irmãos, tentaram tirar minha vida várias vezes, irmãos, na igreja, quando eu estava caminhando. Mas eu cada dia mais eu ia caminhando para a igreja, caminhando, Deus ia me fortalecendo. Eu ia para casa de alguns irmãos, eu começava a buscar Deus, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu comecei a consagrar minha vida. Quando eu estava 1 ano na igreja, irmãos, eu se batizei. Aí que a luta ela dobrou, a luta veio a prova, a adversidade. Eu lembro, irmão, que pessoas que olhavam para mim falavam bem assim: para isso daí não tem mais jeito.
Mas aqueles mesmo que me viram, irmãos, caído, derrotado, que lançaram palavra de maldição contra a minha vida, eles tiveram que assistir a minha vitória de pé, irmão, porque Deus é Deus que honra o homem, também honra a mulher. O que eu quero falar para você aqui nesta noite ou nessa tarde, no horário que você está ouvindo esse áudio, irmãos, creia somente que a última palavra quem dá é Jesus de Nazaré. Eu se batizei, irmão, e eu comecei a caminhar para a igreja, se batizando, passei por situações difíceis, irmãos. Quando eu tinha 1 ano que eu estava na igreja, que eu fui se batizar, o diabo lutou até no meu batismo, irmãos. O que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos. Quando Deus ele promete, ele cumpre com a sua palavra. Eu lembro, irmão, que aí eu comecei a buscar Deus, buscava em jejuar, ficar 2, 3 dias no monte, jejuando, buscando a Deus. E as lutas veio, as provas veio, mas Jesus segurava nas minhas mãos e como segura até hoje. O que eu quero dizer, irmãos, quando eu estava 1 ano na igreja, que eu se batizei, irmão, eu comecei a receber convite para pregar a palavra de Deus. Eu pregava ali, eu pregava aqui, eu pregava lá, como eu prego até hoje. Comecei a fazer a obra de Deus. E os meus vizinhos, irmãos, que às vezes me criticavam, pessoas que moram na mesma rua, aonde eu moro até hoje, que olhava para mim e falava bem assim, para isso daí acabou. Deus já mostrou para eles, irmãos, que Deus era na minha vida como Ele é até hoje, é na sua vida, meu irmão. Na vida da sua família, na sua vida, minha irmã. Que às vezes você tem orado pelo seu filho e às vezes você acha que não tem solução, mas a solução está em Jesus de Nazaré. E eu estou aí, irmão, caminhando até hoje na presença do Senhor. Eu sei que não é fácil, irmãos, a luta, a prova. Às vezes, irmão, aleluia, vem situações que nós queremos até, aleluia, pensando em olhar para trás, mas não adianta, irmão, porque o maior é Deus na nossa vida. Que eu quero te dizer que Deus abençoa, creia na palavra de Deus, que Deus vai te dar vitória.